Mas é a dica que eu dou. Então, por exemplo, criança tá muito com o nariz entupido, vai mamar, lava antes. E Lava. como é que lava? Lavagem nasal tem um documento muito bom da Sociedade Brasileira de Pediatria, que ele faz todas as normativas. Mas lavagem nasal é com soro, né? Soro fisiológico, Tá. né? Então não é pra lavar com água, não é pra lavar com nada diferente, não é pra pôr nenhum tipo de E remédio, aquele pelo amor de soro Deus. 0,9, porque às É vezes você zero pega os nove, né? mais concentrados, Exato. pode machucar o Não, nariz. pode arder o nariz. Então é soro fisiológico. Você pode amornar um pouco esse soro, precisa ser Tá. gelado, mas também não quente para queimar, obviamente, mas tem que ser para quebrar esse gelo do soro. E você pode fazer com uma seringa, né? Então, para os pequenininhos, tem aquelas, sabe aquelas seringas de paciente diabético de insulina de 1 ml? Pequenininho, um Você mlzinho, pode tá. fazer com 1 ml em cada narina, no bebezinho Mas não precisa jogar pequenininho. forte para lavar. A gente vê Conforme a muito na criança vai internet. aumentando 3 meses, você pode fazer com 3 ml, observando. E o ideal é fazer sempre com a criança. Bebezinho geralmente faz deitadinho, né? Quando a criança já começa a desenvolver melhor, você sempre faz com ela nessa posição vertical, né? Com o tronco um pouquinho voltado para frente, então você segura a cabeça e Para ela não aplica o soro. engasgar e tal. Não precisa fazer super forte, com uma pressão, mas também não é para fazer fraco, né? É Eu só falo que é um bate e desce. É. treino, você vai treinando e vai observando a criança. Para as crianças maiores, já tem aqueles dispositivos que é tipo uma garrafinha, molinha, que você põe o soro e Certo. aperta, e aí, né, o soro passa pelo nariz, às vezes sai do outro lado. Então, já tem dispositivos mais específicos. Mas para criança pequena, você faz com seringa mesmo. Aí Aí, você vai aumentando 5 ml e vai lavando, e assim, às vezes o pai fala assim: ah, mas eu lavei. Ah, mas eu lavei uma criança de 6 meses, a 5 ml em cada lado. Mas às vezes precisa repetir, porque às vezes o catarro tá saindo. Então, assim, quem for no YouTube colocar lavagem nasal de criança, TikTok, vai achar vídeo aos aos montes. montes. Hoje isso facilitou muito explicar para os pais como é que faz. E sai catarro. E os pais ficam impressionados, porque às vezes sai uma quantidade de secreção que eles ficam. Da onde que tava É, isso? porque mas o meu medo que eu tô pensando aqui é essa angústia de jogar e não sair catarro. Porque a gente vê vídeos asiáticos, eu via muito de pegar e vum, e sair catarro dar com o pau do outro Ah, às lado. vezes sai, mas Mas às vezes não. não é para fazer tão forte assim, não. Não, Ou o problema de muito forte é você dar pressão muito na criança, a e criança ficar machucar. incomodada, vai chorar. E a ideia é você acostumar a criança a fazer, né? Então, eu falo assim, que tem coisas que você só vai conhecer com seu filho. É, né? Você vira quase Você, que você, o médico você do seu explica filho. as coisas, mas a forma que você vai fazer o seu filho é você que vai gerenciar e você vai entender que funciona melhor para ele assim, nessa, né? Você explica a técnica, mas às vezes tem criança que funciona melhor mais devagarzinho. Ou ela faz mesmo, por exemplo, criança de 5 anos, 6 anos, faz sozinha a lavagem nasal já. Você ensina, ela vai lá no banheiro Vou trazer meu filho aqui para e você fazer ele faz. fazer sozinho. É, porque. E sai muita secreção. Então, por exemplo, bebezinho, você lava o nariz, isso alivia, ele mama melhor e consegue dormir. Entendi. Porque às vezes a criança tá toda encatarrada, o nariz tá todo entupido, Fica aí a irritado, mãe fica, não tá conseguindo. impaciente. Aí às vezes é só lavar o nariz e deu tudo certo, ele tá respirando melhor. Então, ter esse olhar, né? Explicar isso pros pais, fazer eles entenderem, explicar a técnica, falar do soro é importante. Isso acho que isso, a lavagem nasal hoje realmente é a grande coisa que você pode fazer pro seu filho. Outra coisa sobre lavagem nasal, a gente vê que tem uns sprays que saem numa força, né? Eu já usei em mim, incomoda um bocado. É, criança às vezes Dá pra usar. incomoda. Se a criança é maior, dá pra usar, né? Que é o. É que eu acho que às vezes esses sprays, eles mais. Porque assim, geralmente depende do tempo que você fica apertando, né? E sai pouca água, né? Aquele. Sai um Às jatinho vezes mais pequenininho. molha do que tira. Entendi. Então, por exemplo, as pessoas vão falar inalação e lavagem nasal. Inalação com soro é um ar aquecido ali, né? Vai estar aquele Vai vapor. Aquilo ali vai hidratar. hidratar, vai amolecer talvez a secreção. Então quer fazer inalação? Faz a inalação primeiro e depois lava o nariz, porque vai estar tudo amolecido. Aí você lava, mas a lavagem é algo mecânico. Você vai retirar a secreção ali. Ah, então tem que jogar um pouquinho mais Você forte. joga um Entendi. pouco mais forte, né? Então, e aí você pode repetir várias vezes até você vê que a criança está respirando muito, tá com aquele barulho, tá cheio de secreção, você repete até ver que aliviou, respirou. E para adulto também é fundamental. E aqueles dispositivos, aquelas perinhas ou até mesmo elétrico de sucção. Isso pode ajudar, mas isso aqui é mais na parte anterior do nariz, né? Eu sempre falo para os pais, o nosso nariz é aqui, ó. É um grande buraco aqui, né? Tem os sinos aqui, mas o nariz, ele não é só o osso aqui, tem uma grande cavidade aqui dentro, né? Que serve para aquecer o ar. Então,
É tudo ali que pode estar cheio de Só a secreção. sucção aqui vai ajudar Você não muito vai pouco. conseguir, você vai lá, precisa lavar, às vezes está lá mais no fundo, às vezes está mais superior, dependendo da cavidade nasal, você precisa lavar. O sugador vai tirar essa secreção que está mais anterior, que você vai conseguir ali ver e puxar, né? O que vai ajudar mesmo é É, lavar o porque o nariz. pai enxerga, eu falo por mim mesmo, dá essa sensação que você tirar ali, vai vir. É que vai vir tudo, né? Que Mas alivia. Não. às vezes não. E eu falo que lavar nariz tem que ser às vezes igual escovar dente. Ainda mais pra quem mora em grandes cidades igual a nossa. Porque, primeiro que assim, a gente tem um fator aqui que a gente não falou, mas é poluição, né? Nossa cidade é muito poluída. Então, assim, nosso nariz é muito mais inflamável. Isso não tem dúvida, como a poluição interfere na nossa saúde nasal. O nariz, ele é um grande filtro. Ele serve para aquecer seu ar e chegar ele de uma forma melhor no seu pulmão. Se a gente ficar respirando pela boca o tempo todo, a gente não consegue, começa a arder, começa a secar tudo. Então o nariz tem essa função. Então você ter o hábito de lavar o nariz para eliminar essas sujeiras, né, fazer esse melhorar assim o que tá preso ali na mucosa, isso ajuda. Então você acostumar a criança a lavar o nariz, isso facilita, porque quando ela ficar mesmo resfriada, ela vai Já aprender a vale para os adultos, lavar então. e vale para os adultos também. Quem, por exemplo, rinite alérgica, né? Eu falo acho que morar em São Paulo é fator de risco para ter rinite, todo mundo ali tá espirrando. É lavar nariz, né? Esse é o primeiro passo que você tem para fazer. Então, alivia muito. Então, quem é adulto, lava o nariz, assim, teste em você. Às vezes eu falo, pô, teste em você. Vê como é que é, vê como você se sente melhor. Seu filho também vai se sentir melhor. Porque ele, diferente de você, não vai escarrar lá no banheiro. Ele não vai assoar o nariz. Então, você precisa lavar o nariz por ele. Você precisa tirar essa secreção por ele. Tá, mas agora outra coisa que às vezes dá desespero no pai, tem duas coisinhas possíveis de usar. Aqueles tipo Vic, né, que você aplicar no peito, que dá uma irritação nasal, acho que deve abrir um Deve, pouco. deve vaso dilatar, aumenta a sensação que tá entrando mais ar. Parece que dilata mais o nariz e às vezes faz aquela vasoconstricção, diminui a secreção. Então, Isso na minha cabeça. E também os remédios com vasoconstrictor, que é o, né, tem algumas marcas que Neosoro. aplica e diminui a secreção, o nariz fica seco. Para criança, Isso é totalmente proibido. Acho que isso até é proibido. um alerta, porque assim, descongestionante nasal para criança é igual intoxicação, né? Então não se usa Neosoro, essas marcas aí, Naridrim, acho que, enfim, tem várias marcas de descongestionante para Para criança, criança. não. De jeito nenhum. Na minha prática, já peguei muita intoxicação Inclusive, na para adulto deve fasolina. se evitar, né? Evita Evitar. porque acaba. O problema do descongestionante no adulto é o efeito rebote, porque imediatamente você vai aliviar, mas vai passar o efeito e vai voltar a pior. Aí você vai o quê? Vai usar de novo. Acho que tem países até que são proibidos, E né? Que isso eu são... preciso até ver, mas eu conheço muita gente que é viciada Não, mas e mais um carrega, tema. e carrega um No vidrinho no bolso. carro, no bolso, na bolsa, do lado da Eu cama. ouvi falar de pessoas que usam às vezes, assim, tipo eu. E eles vendem hoje, é barato, E em pacotes, né? e Assim, eles compra falam, se 8. comprar um é tanto, se comprar três é mais Acaba tendo barato. efeito rebote, a pessoa acaba usando de forma crônica. Agora, para criança, isso é perigosíssimo. Muito. Entendi. Quanto menor a criança, pior ainda, porque não é uma dose segura e intoxica mesmo, dá uma bradicardia, a criança às vezes precisa Pode ficar dar sintomas muito maiores, monitorizada, porque precisa aquilo ficar absorve, internada, né? deprime a criança, exatamente. Então, quando você vê às vezes, uma criança muito rebaixada, um pronto-socorro, estranha, bradicárdica, o que tá acontecendo? Aí você vai tirando a história, mas estava resfriada, usou alguma coisa? Ah, não, usei soro, mas Deu que uma soro? gotinha. Aí mostra assim, ó, eu usei esse aqui, e às É. vezes. E Então o isso tem que tomar problema é bastante que às cuidado. vezes você usa uma gota em cada narina. Você E às espirra vezes ali, a né? pessoa acha que é espirrar, né? Aí Ó, imagino o, a o loucura. descongestionante nasal tem uma indicação. Não em criança, mas em adulto. Dor de ouvido em avião. Sabe aquela pessoa que tem uma, às vezes tá no avião, tá lá, e começa a descer o avião, dói. Tem uma Quando é dor uma de gota ouvido. eu já tive que fazer E aí isso. você aplica e isso ajuda a aliviar o sintoma. Então, nesse ponto, Só isso isso ajuda. que você libera, então, Pelo né? menos eu, como médico pediatra, não sei, talvez um otorrino saiba muito mais que eu, obviamente, mas eu sei que para esses casos, quem tem dor no ouvido em voo, assim, nessa mudança de altura, isso alivia, isso ajuda a controlar um pouco a Além de dor. mastigar um bom chiclete também. Mas às vezes tem gente que usa, então às vezes ajuda. E para trazer da bronquiolite, teve bronquiolite, sequelas, pode deixar sequelas a bronquiolite? Só se a gente pensar em bronquiolite, sequela é mais relacionadas aos cuidados. Então, por exemplo, se você teve uma ventilação mecânica, foi entubado, você pode ter sequelas disso, né? Então, mas problemas Entendi. na traqueia, estenose, enfim, essas complicações relacionadas à ventilação mecânica. Agora,
se a gente pensar não em sequela, mas assim, num quadro clínico que pode ser perpetuar após bronquiolite, são os chiados, né? Os bebês chiadores, que a gente chamava no passado, sibilantes recorrentes, tem vários nomes. Mas hoje que a sociedade entende como asma, né? Então aquela criança que ela chiou, teve bronquiolite. Aí daqui 3 meses ela pegou um resfriado e chiou. Ficou cansada de novo, você escutou lá sibilo. Então provavelmente ele é um bebê que vai evoluir com Então, a uma asma. bronquiolite é aquilo que você falou, é um fator que pode predispor Por pacientes. até Claro, tem asma. questões genéticas, né, também. Então, se você tem um antecedente familiar de asma ou atopias na família, você aumenta o risco também de ter. Mas o que a gente vê muito na prática é isso. Às vezes teve lá a bronquiolite, passou. Aí depois a criança, toda hora que ela entra em contato com um vírus, ela exacerba. Então o pulmão, ele, né, reage e aí ela chia, tem o sibilo, você precisa tratar como asma. Aí você precisa usar o beta-2 agonista, né, que é o salbutamol. Aí entra o corticóide. Porque aí na fisiopatologia da asma já é outra coisa, né? Entendi. Então que aí é uma broncoconstrição. Então você tenta desinflamar, mas pensando. Secreção em excesso, Não tal, é. é outra Mas é coisa. outra coisa. A bronquiolite tem um edema ali da parede, né? É a atuação do vírus direto no epitélio respiratório. A asma é uma exacerbação. Então você faz a broncoconstrição, né? Então você tenta abrir o brônquio ali para entrar mais ar e desinflamar, e você usa o corticoide. Então, por isso que tem. Por isso que as pessoas confundem, acaba dando corticoide para todo mundo com bronquiolite. E não vai funcionar. Não é o caminho. Não é o caminho.